o verso 8 diz assim: ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, então aqui ele já diz quantas dracmas a mulher tinha. Tinha 10. Dracmas aqui eram moedas, né? No caso aqui não era só moeda dinheiro, mas é interessante a gente entender que nesse contexto aqui a mulher tinha uma espécie de colar, uma espécie de coroa e tinha as 10 dracmas. E não podia faltar uma, né? Então, quando faltava uma, representava que aquela mulher tinha perdido, e ao perder, ela era vista pela sociedade como uma qualquer, ou como uma irresponsável, ou dependendo, né, da situação, ela poderia ser rejeitada. E aí, por isso que a gente vai perceber a importância de achar a dracma perdida, quando a mulher percebe, se dá conta de que estava faltando uma. E aí, 10 dracmas, quando ela percebe que perdeu, olha a primeira reação da mulher no versículo 8. Acende a candeia, acende a luz. Imagine que aquela casa que está falando o texto era diferente das nossas. Ela tinha um chão batido, portanto um chão de terra, literalmente, e aí colocava-se aquelas palhas para simular um tapete. Olha que criatividade, para simular que era tapete. E aí quando a mulher percebeu que as dracmas não estavam onde ela tinha colocado, começou então o desespero. Ela falou: meu Deus, eu perdi, e eu perdi dentro de casa, portanto eu tenho que dar um jeito de encontrar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é ligar a luz. Irmãos, a luz aqui representa a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, que traz luz, traz clareza, traz brilho. E aí perceba que a mulher aqui, nessa parábola, a gente pode perceber alguns valores. Tem gente que está vivendo em casa, nas trevas, aí não consegue enxergar Deus. Porque a Bíblia vai dizer que luz e trevas não tem comunhão, não tem comunicação. E perceba que a primeira coisa que a mulher fez, quando ela se deu conta de que havia perdido algo, ela falou: eu vou acender a luz, a chama, eu vou dar claridade a este ambiente, eu vou dar vida a este ambiente, eu vou deixar isso aqui muito bem transparente. E aí, quando acende a luz, ela começa um segundo processo: varre a casa. Versículo 8. Aqui o varrer a casa significa fazer uma limpeza, uma faxina, remover a sujeira, tirar as coisas do lugar. E olha que interessante, uma pessoa que tem luz na sua vida, a luz acesa, e Jesus falou: vós sois a luz do mundo. Então o cristão não pode, em hipótese alguma, viver no escuro, nas trevas, tentar esconder as coisas, porque se ele é luz, todos verão. Não tem como esconder a luz. Vocês estão me vendo porque eu estou na luz. Está tudo muito claro aqui. Então vocês conseguem me enxergar. Se apaga todas as luzes, vocês vão apenas ouvir a minha voz. Não será possível mais me ver. Então perceba que a primeira reação: acende a luz, deixa o ambiente claro, deixa a vida clara. Segundo momento, varre a casa, limpa tudo. A limpeza é fundamental. Terceiro, ela busca com diligência, ou seja, com muito cuidado, detalhe por detalhe, canto por canto, lugarzinho por lugar, para encontrar a sua dracma que havia perdido. Então veja que nesse primeiro momento nós podemos perceber o seguinte, que no sentido espiritual, e a nossa vida espiritual, ela determina a nossa vida material, a nossa vida física. Se eu estou bem espiritualmente, materialmente vai ficar tudo bem.
eu tenho equilíbrio, eu tenho esperança, eu tenho fé, e quando eu tenho esses elementos na minha vida, eu consigo superar qualquer momento, porque eu tenho a luz de Deus na minha vida. E veja que aqui essa luz, essa limpeza, essa busca cuidadosamente, ela fala sobre um discernimento que nós precisamos ter como cristãos e como cidadãos deste mundo. Primeiro critério aqui nós temos dois grupos, aquele que está no escuro, nas trevas, e aquele que está na luz, que está em Cristo. E aí perceba que aquele que está em Cristo, ele vai correr diligentemente para cultivar, para manter os valores de Deus na sua vida, amém? Os valores de Deus, os valores éticos, morais, os valores que me elevam como pessoa, como cidadão. Então eu estou na luz, e tudo o que eu faço não é para me aparecer, mas é para engrandecer o nome de Jesus. Então eu faço sempre o meu melhor. Eu percebo que eu estou sendo visto por tudo e por todos. Eu estou na claridade. Imagine também aqui, e Paulo vai nos comparar com um edifício, com uma casa e tudo mais. Imagine que acende a candeia, também pode ser interpretado como abre a janela para o sol entrar. O sol é luz, sim ou não? Então abre a janela, deixa o sol entrar, porque aí você vai enxergar as coisas. Esse abrir a janela, muitas vezes nos faz entender, irmãos, uma outra realidade. Quando eu abro a janela para o sol entrar, quando eu abro a janela para a vida entrar, quando eu abro a minha vida e deixo o Espírito Santo entrar na minha vida, o que vai acontecer? Ele vai começar a fazer uma limpeza na minha vida. Olha que coisa gloriosa. Então, quando eu abro a minha vida e falo, Espírito Santo, habita em mim, mora em mim, aí ele já começa a me moldar, ele já começa a me incomodar para ficar cada vez mais parecido com Jesus, para que eu possa melhorar o meu comportamento, para que eu possa melhorar a minha vida, a ponto de parecer com Jesus. E aí, irmãos, muita gente não quer abrir a sua janela, a sua vida, para que o Espírito Santo faça morada, porque o Espírito Santo ele não tem como habitar numa casa suja. O Espírito Santo não habita numa casa suja. E aí há necessidade de fazer o quê? Uma varredura, uma limpeza. Imagine, Chonel, que você vai morar numa casa. Você conseguiria morar numa casa suja? Cheia de entulho, cheia de fezes, de xixi, né? Você vai falar assim, não dá. Espera aí, antes de mudar, vamos fazer uma coisa. Vamos limpar isso aqui. Vamos desinfetar tudo isso aqui. E veja que o Espírito Santo, quando ele entra, quando ele vem morar numa casa, a primeira coisa que ele faz, ele traz o brilho de Deus nas nossas vidas, a ponto de alguém falar, nossa, como você está bem, como você está feliz, como você parece uma outra pessoa. Sim, Paulo vai dizer que aquele que está em Cristo é uma nova pessoa, é uma nova criatura. E aí ele vai dizer que acontece uma limpeza, e essa limpeza não é do exterior para o interior, não, é do interior para o exterior. Então percebam que a gente vai sendo mudado e conformados à imagem de Cristo. Busca diligentemente até. Percebam que o texto, ele vai nos deixar aqui bem claro que busca com cuidado, busca minuciosamente até achar. Então veja que a obra que o Espírito Santo começou nas nossas vidas, ela só vai terminar quando a gente partir, porque é uma obra que vai acontecendo. Então eu melhoro hoje,
Amanhã eu melhoro, depois eu melhoro. Eu fiz coisas hoje que eu sei que não agradou a Deus, não agradou o Espírito Santo. E aí qual é a minha intenção? É agradar a Deus, sim ou não? Agradar a Deus. Se é agradar a Deus, eu vou varrendo tudo que não presta.